Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Kirazito e vamos falar um pouquinho sobre G-Bucks. Finalmente acabou a série e eu vou passar a minha opinião, aquilo que eu achei sobre os pontos positivos e os pontos negativos dessa nova franquia que está saindo pela Bandai. Bom, vamos falar sobre os pontos positivos primeiro, que são muitos. Bom, gostei da qualidade técnica, a qualidade técnica abordada na série foi muito boa. Em contexto geral, você percebe que foram utilizados requisitos técnicos para a utilização do 3D, que foi usado com uma frequência muito boa. Geralmente, pelo menos eu, quando assisto alguma franquia de animação e tem o sistema 2D e mescla com o 3D, é um pouco nítido, que você percebe, gera aquela estranheza de 3D. Você assiste e você vê aquele 3D pulando nos seus olhos e a mim me incomoda. E foi utilizado dessa vez para redução de custos, baratear a animação. Isso é uma prática que está se tornando cada vez mais comum no mercado. Porém, não me gerou estranheza. Eu gostei, ficou legal. Assim, eu optaria pelo 2D por completo? Sim. Mas, foi uma opção para redução de custos e tudo mais e tal. Mas, aparentemente é isso, né? Eu não tô lá dentro, não posso afirmar isso. Mas ficou legal. Outro ponto que eu gostei foi a dublagem, tanto a dublagem quanto a regionalização. Tivemos pessoas que têm conhecimento um pouco da série envolvidas nessa parte, isso foi legal. Eu particularmente gosto de consumir conteúdos dublados porque eu acho que a arte da dublagem é algo que tem que ser valorizado, pelo menos na minha opinião. E eu acho bacana. Eu gostei, tiveram adaptações muito boas por termos utilizados comumente na comunidade pelo estado da franquia e foram preservados e utilizados. Eles não traduziram Mobile Suit ou Mobile Suit, né, para termo móvel, né, colocaram só mecha, que algumas vezes eles acabam utilizando esses termos e fica um pouco estranho, gera uma estranheza, e ficou legal, ficou realmente muito bom, tanto na parte de legenda quanto na parte de dublagem. A regionalização ficou excelente. E assim, né, tem que parabenizar, até mesmo porque pela velocidade que saiu. Tínhamos episódios todas as terças-feiras e ficou bem bacana. É uma pena que o filme não foi feito isso, de ser trago para o streaming. Ficou só no Japão, porque eles optaram em fazer um filme para depois fazer a animação, e isso ficou meio desconexo na minha opinião. Poderia ter feito depois de um tempo, ter trago o filme para streaming. Seria legal. Agora vamos para as partes negativas, que, cara, senta que lá vem a história. Falar mal é consequência, tá? Eu vou abordar uns pontos que eu achei assim que eu não gostei desses 12 episódios, e eu falei os pontos positivos já, então tá nos negativos. Os personagens são muito fracos, muito rasos, onde o protagonista é um mero coadjuvante na história. E toda a história gira através do Charabu. Sim, é um personagem que é totalmente secundário na franquia original, né, em um ser canônico. E aqui ficou um personagem que teve um destaque muito bom. Legal, eu gostei. O Charabu eu acho que é um dos poucos personagens que teve dentro desse G-Bucks que ficaram legais. Souberam utilizar, não ficou forçado. Ele tem seus momentos de protagonismo, ele consegue se sair em cima de muitos problemas dentro da história. Ele consegue manipular muita coisa e eu gostei. Foi um personagem legal. Em contrapartida, todos os outros personagens eu achei muito fraco. Mentira, a Kycilia também eu gostei. A Kycilia ficou legal. Mas o Charabu em primeiro, a Kycilia em segundo, e depois os outros foram muito ruins. O Cha, a Machu, a Nyan, o Hernandez, sei lá como é que chama o menininho do Guian que pilota o G-Bucks no início. Eu sou péssimo pra nome, tá? Muito ruim pra nome mesmo. Todos eles são meros coadjuvantes, assim. Inclusive, eu achei até estranho não ter outros personagens que ele apareceu. Esse personagem ele é muito recorrente em muitas obras que a Bandai faz. Bandai / Sunrise, né? De Gundam, que é o Rambahal. Ele sempre aparece, assim, ele tá sempre fazendo uma pontinha, pá, e tal, que não sei o que. E nesse, por incrível que pareça, ele fez uma pontinha de uma única imagem aparecendo no final ali. E, eu esqueci de falar, vai ter spoiler, não tem como fazer um review
né? Eu vou falar a minha opinião sobre a série. E aqui eu entro mais em detalhes da história. Então vou ter spoiler. Sinto muito. Bom, eu tive problemas com... eu achei difícil decidir a identidade visual da série. Eu tava elogiando os pontos técnicos da série, como formada e tudo mais, assim, a direção técnica ficou muito boa, mas assim, o estilo de arte foi algo que eu tenho um problema para interpretar, porque o mundo, o universo todo do anime, os mechas, os mobile suits, né, no caso aqui é mobile suits, né? O fã falando disso é meio burro, né? Tá bom. Os mobile suits, as naves, todo o universo, ele é muito coeso em ser detalhista, rico em detalhes. As unidades, você vê as sinalizações de Countdown, tudo assim, muito detalhado, coisa que raramente você via em séries anteriores. Isso é um ponto foda pra caralho, velho. Só que aí você pega os personagens humanos e não são todos que permanecem nesse estilo. É isso que gera essa estranheza. Você pega a Kycilia, ela permaneceu num estilo um pouco mais moderno, né? Mas permanecia no seu estilo. O Char, quando ele é o Char, né, ele permanece mais fidedigno. Quando ele vira o 5, né, que era para ser a contraparte do 4 Vagina, ele fica já no estilo Pokémon. O Chalabu, ele ficou legal. Não tá muito estilo Pokémon. E antes que venham falar assim, eu sei que boa parte das pessoas que trabalharam em artes do Pokémon, na animação de Pokémon, estão nesse trabalho. Mas você entendeu que gera essa... destoa um do outro? Tipo, água e óleo não se misturam muito bem. Então assim, fica muito estranho. E gera essa estranheza. Você tá vendo a Machu dentro do Mobile Suit, lá, que é traço simples, duro. Depois você vê uma luta no espaço bem detalhada e tal, e fica por isso. E em algum momento eu jurava que ia aparecer o Professor Carvalho segurando 3 raros e falar assim, qual que é a unidade que você vai escolher de começar a sua jornada Pokémon? Era isso, entendeu? Você tem momentos lá que a gangue lá é basicamente equipe Rocket. Você poderia muito bem interpretar que ali você tem o Jesse James e o Meow ali, se você conseguiria encaixar em alguns arquétipos daqueles personagens, que de fato fica bem parecido. E foi, gorda. O pai tá gravando. A Manu apareceu aqui. Bom, tem muito furo na história. Você vai deixar eu gravar? Deixa eu gravar. Dá um oi pro pessoal. Fala oi, pessoal. Bom, tem muito furo na história. Furo grotesco. Eu vou exemplificar uma coisa com relação à ideia desse furo, porque assim, acontece uma anomalia dentro da história que chama-se Zeku Nova. Ela não é explicada em quase momento nenhum da história, é só no finalzinho. E assim, depois que você entende o que acontece, o motivo de acontecer essa Zeku Nova, se você puxar a linha, e você vai ver que acontecem muitas falhas dentro dessa história. Pois é dito que a Zeku Nova... Eu teria que pegar 2 objetos para poder exemplificar isso, mas eu vou usar a arte da edição e vou colocar para ficar mais simples. Você tem o universo A e o universo B. O universo B é basicamente onde que acontece de Crux. E o universo A seria uma linha variante de o C que não é o C canônico, tá? Ponto. O que acontece? Na Zeku Nova, elementos do universo B vão para o universo A e nunca o contrário. Beleza? Então, assim, aquilo que foi do universo B para o universo A não pode voltar. Não tem como voltar. Até o penúltimo episódio e o último, tá? Mas fica com isso, salva essa informação. Então, assim, o fato da Zeku Nova ter ocorrido no final da Guerra de um Ano, tanto o Red Gundam quanto o Char e possivelmente a irmã do Char terem ido para o universo A é muito grande. Ela eu não consigo afirmar, mas o Char e o Red Gundam, sim, é certo. Ponto. Aí você tem, novamente, o Red Gundam entrando em cena no início do anime, e ele permanece, e você descobre que tem um outro piloto, que não é o Char, que é
sei lá o nome do menino, esqueci. Vai aparecer o nome dele aqui. E esse menino, ele tá pilotando o Red Gun. Beleza. O que acontece? Acontece novamente a Zeku Nova. Não é explicado o gatilho da Zeku Nova nesse momento, não é explicado. E o Red Gundam e o menino desaparecem. Pum. Desapareceu. Aí que vem o X da questão. Novamente acontece, vai passando-se a história, você tem a explicação. A explicação não, perdão. Você tem a exemplificação desse momento onde que acontece a Zeku Nova em Axis na Guerra de um Ano, isso por volta do episódio 8, na metade do episódio 8, que tem um flashback. E você vai tendo todas essas informações fragmentadas. Chega no final do episódio 11, é explicado, ó, a Zeku Nova acontece porque tem a unidade Element que tem uma Lala que veio pra cá. Já é estranho, porque é dito por eles que aquilo que sai do universo B vai para o universo A. Então ela fez o caminho contrário. Ela é a anomalia espacial que consegue fazer o sistema ao contrário. Ela foi do A para o B e ficou presa por vinhas. Oi, filha, deixa o papai gravar. Deixa o papai gravar. Ele já tá acabando. Tá? Ela não vai deixar eu gravar. Mas enfim, o que acontece? Ela fica presa por vinhas e presa no espaço-tempo dela lá. E eles usam ela como bateria para fazer acontecer a Zeku Nova. E eles pegam lá um outro asteroide, colônia, que eu não esqueci o nome. Enfim, a Baoku. Eles pegam e destroem a Baoku. Só que, magicamente, o Red Gundam entra na linha temporal. Que ele, lembrando, é o Red Gundam que foi pro universo A, milagrosamente voltou sem explicação nenhuma e voltou. Ele fez duas voltas. Ele saiu do universo B, foi pro A. Aí ele volta no início da série e em certo momento, quando tá rolando o momento Evangelion, fanfic, forçação de barra, Inside Six, ele vai pro universo A de novo e ele milagrosamente aparece aqui. E o Char muda de roupa e ele volta a ser o Char, porque o roteiro quer. Tipo, tudo muito acontece assim, ó, porque o roteiro quer, não tem explicação, a explicação é forçada. Então, assim, e coisas desse jeito vão acontecendo e você tá assim, cara, o que tá acontecendo? O fã hardcore, ele pega uma coisa aqui, outra ali e tal, e ele consegue entender. Agora, o novato deve sofrer pra caramba. E esse é um dos motivos que eu não vou indicar essa franquia pra novato. Deixa eu continuar aqui a explicação. Continua-se tendo as explicações sobre a Zeku Nova e é afirmado, fala assim, ó, aquilo que sai do A não pode vir pro B, até que se vem um RX-78 clássico, vem pra cá. Ele atravessa o portal. Tem muito meme na internet, eu achei um sensacional, que tá o RX-78 na plataforma móvel dele com aquela, né, não é coberta, é a lona por cima dele, como se ele estivesse dormindo, é uma sátira, ele tá na coberta, aí ele vê o portal, ele entra, dá uma porrada no pessoal e volta a dormir. Fala assim, pô, me acordaram pra isso. Achei muito engraçado, mas isso aí já não tem nada a ver com anime. Aí o que acontece? Essas coisas acontecem e não tem explicação. O porquê que isso aconteceu. Entendeu? E é muita fanfic, porque a minha opinião é essa. Esse anime é uma fanfic. Eles retiram o Amuro da história, que o querendo ou não, você gostando ou não, o Amuro também não é meu personagem favorito, nem de longe. Tá? Ele é uma peça crucial para a Guerra de um Ano. Ele não é a única peça principal. E é como se assim, a inexistência do Amuro, a falta da Federação não ter o Gundam, é tipo, meu Deus, acabou o mundo. Eu sei, os puritanos vão vir e falar assim, não, é de extrema importância, sim, mas quando você acompanha as outras séries, as outras vertentes de você descobre que não é só isso. A Federação tinha muito mais equipamento,
muito mais condições de manter, e não foi mostrado. E, sabe, tipo, simplesmente aconteceu. Não tem explicação, a guerra acabou, e é isso. Você é bombardeado constantemente por várias informações que só o fã hardcore vai entender e vai reconhecer. O fã novato não vai entender. E aquilo que seria importante, que é a explicação do contexto da guerra e como ela se cessou, não é explicado. É só tipo 2, 3 linhas ali no rodapé da história e é isso. Sabe? Tem um descompasso. Não tem uma finalidade. E, cara, ó, antes que venham me apedrejar, eu acho Evangelho legal, eu gosto, acho bacana. Mas rola um excesso. Por mais que eu sei que o diretor e o roteirista de Evangelho estão envolvidos e o estúdio também está envolvido nessa animação, eu senti no fritar dos ovos que essa obra poderia se chamar muito bem Neo Genesis Evangelion do que ser um Gundam. Vocês entenderam? É assim, constantemente você pega frames que são referências, que aquilo é o fã faz o fanservice. Por isso que eu falo que é uma fanfic. Tem muito fanservice ali. E no final é o F-78 ficando gigante, que é basicamente a parte onde que a Rey na animação de Evangelion fica gigante e cortam a cabeça dela. É a mesma coisa. Então assim, sabe? A referência é legal, mas sabe que quando a referência passa do ponto e você descobre a forçação de barra, igual a forçação de barra do Char e da Lala ficarem juntos, aquela forçação de barra, sabe? E tipo, para não falar que não teve nada do Amuro, tem uma alma do Amuro, nem é o rosto, é só a mãozinha em cima de uma outra alma, entendeu? Então assim, são coisas que é assim, sabe? Mostra, porque na minha concepção, toda e qualquer franquia necessita de público novo. Seja franquia, animação, jogos, filmes, livros, qualquer coisa, você precisa renovar o seu público. Que o seu público vai envelhecendo, vai morrendo ou vai deixando de gostar da sua franquia. Então você tem que fazer com que novas pessoas entrem e consumam esse conteúdo. E seja por brinquedos, ingressos de filmes, iari. O novato, ele não vai conseguir se manter. Porque é tanta informação, é tipo, ele é bombardeado de informações que o que é um Psycho Gundam, o que é um Cyber New Type, o que é um New Type, tipo, são tantas coisas que são jogadas em cima do cara que ele fala assim, ou ele vai ter uma resiliência muito grande de procurar saber o que é aquilo, que, convenhamos, não é todo mundo que vai ter, ou ele esquipa. Velho, muito complicado para mim, muito texto, muita informação, é aquele meme, patrão, não puedo trabalhar, não dou conta. É isso, cara. Então, assim, eu não recomendo essa franquia de Quux para um novato, em hipótese nenhuma. Eu não gosto de recomendar build, seja ele qual for. Os 3 ovos comemorativos, que é o Beginning G, ou Build Fighters ou Trials, eu não gosto de recomendar eles para o iniciante porque é muita informação, é muita coisa que ele vai chegar e assim, se ele não tiver uma resiliência de sentar e pesquisar depois, ele fica perdido. E G-Quux cai nessa seara de não recomendar para um novato. Não posso indicar ele para um novato. O problema é, temos poucas séries dubladas. Eu pego muito no pé da dublagem porque não é todo mundo que tem um saco para ficar lendo anime. Tem gente que só quer sentar e ver um desenho. Convenhamos, é isso. E querendo ou não, isso é importante. Você tem que manter o público. Bom, eu não quero ficar me estendendo muito. Já estamos aí aproximando de 20 minutos de vídeo. Mas eu vou fazer uma crítica. Quer dizer, confirmar uma crítica que eu já tinha quando foi anunciado de Quux e tiveram o trailer inicial. E inclusive tem até um vídeo aqui. Tá aparecendo aqui o card dele. Quando eu falei sobre isso, que quando eles anunciaram, o diretor e o roteirista, eu já imaginei que teriam sim personagens mal utilizados,
história muito rasa. Então, é praxe deles. Isso é uma identidade deles, porque Evangelion foi assim. Evangelion tem um final ruim, aí eles falam assim: não, a culpa não é nossa, a culpa é do estúdio. A culpa não é nossa, a culpa é de fulano. Eles empurram e modificam o final. Não ficou bom? Ah, a culpa é de fulano. A culpa é de ciclano. A culpa é porque choveu. A culpa é porque o dólar subiu. É tudo isso. Aí faz outro final. Aí não ficou bom. Ah, não, porque eu não fiz a obra do jeito que eu queria. Agora eu tô fazendo a obra. É sempre assim. E isso, para mim, descredibiliza toda a obra e tudo aquilo que a pessoa faz. Por isso que eu já sabia que isso poderia acontecer. E de fato, muitas dessas coisas, não digo todas, muitas dessas coisas aconteceram. E deu no que deu. Opinião final. Para quem é fã hardcore e já conhece a franquia, vai fundo. Mas você vai achar inconsistências que tem umas que eu nem comentei nesse vídeo. Por exemplo, o nome da unidade. Não tem. Geralmente a unidade, quando tem algum nome específico em série, que é o caso de D-Quux, ele não é o primeiro dessa linha numerada. E assim, abordam o nono e o décimo, e na verdade não é o décimo, e o nono é o décimo. Vocês entenderam? É uma bosta. Eles não explicam, então fica muita lacuna. Muita lacuna. Então eu poderia ficar aqui falando horas e horas e horas. Pra você que é o fã hardcore, vá e tenha paciência, porque você vai achar muita falha. Ou só assista porque você é fã e tipo, não pensa. Só deixa rolar. É isso. Eu daria uma nota 5. Com muita força, 5. Agora, para um novato, não põe o pé nesta merda. Não põe o pé. Agora, se você pôs o pé porque você quer ser parte dos 10% que, na verdade, você quer ser parte dos 90% que me odeia, então saiba que você possivelmente não vai entender bosta nenhuma. E se você não tiver resiliência para você procurar saber as informações, você vai odiar a franquia e possivelmente esse vai ser o seu primeiro e último contato da franquia. Agora, se você faz parte dos 10% que gosta do meu trabalho, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, ouvir os nossos podcasts que estão tanto no YouTube quanto nas plataformas de streaming para podcasts, que sempre estão aí à disposição do público, é totalmente de graça, e a gente faz sempre com o intuito de falar um pouquinho do nosso querido hobby, e tudo isso aqui, e tentar passar um pouco de diversão, tá bom? Valeu, falou, se inscreve, compartilha. Se você faz parte dos 90%, manda para os seus amigos que me odeiam, para eles virem aqui, me dar view e engajamento, seja com like ou com dislike. Se você faz parte dos 10%, manda para os seus amigos e fala para eles virem aqui e me dar view e me ajudar. Beleza? Valeu, falou, tamo junto, até mais e fui.